partir de agora, numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, você assiste Diálogo Espírita. Discussões a respeito das desigualdades sociais, e aqui nos referimos principalmente às de caráter econômico, ou seja, pobreza e riqueza, acompanham a humanidade há séculos. As filosofias, as religiões, as ciências buscam formular regras, encontrar, definir os melhores regimes de governo, aperfeiçoar a elaboração de leis, tornando-as mais justas, onde o supérfluo de uns não seja a carência de outros. Mas há duas correntes de pensamento totalmente antagônicas entre si, o capitalismo e o socialismo. Hoje nós vamos examinar algumas questões do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, denominado justamente de Lei de Igualdade. Será que os espíritos instrutores podem nos ajudar, trazendo-nos esclarecimentos sobre este problema de fundamental importância para todos nós? À primeira vista, na teoria, o socialismo parece mais atrativo. Para isso, a humanidade teria que avançar moralmente bastante. Pelo menos é o entendimento que nós temos. Talvez isso fique para o futuro. De momento, é apenas uma utopia. No quadro Fonte Allan Kardec, comentários sobre a mediunidade de cura, e o Espiritismo responde, visto que estamos a 2 semanas da Páscoa, a pergunta é como que o Espiritismo entende ou interpreta a ressurreição de Jesus. O programa de hoje está imperdível. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, nós colocamos um título assim, tanto quanto pomposo, né? Mas é a necessidade de a gente tratar, às vezes, de uma maneira um pouco mais profunda certos problemas. A gente colocou aqui como as implicações sociais das provas da riqueza e da miséria. Nós já falamos em outros programas, em vários quadros, de que existe tanto a riqueza como a pobreza, são experiências pelas quais quase todos nós, em algum momento de uma mesma reencarnação, ou principalmente de uma reencarnação, entre várias outras reencarnações, a gente acaba tendo que passar. E já falamos também que a riqueza é até mais perigosa do que a pobreza, etc, etc. Mas, do ponto de vista da organização social de nós aqui na Terra, eu já coloco aqui na conversa a Andréia e a Rose, como é que a gente pode ver isso, né? Hoje o mundo, não é só o Brasil, não. Ele está praticamente dividido em dois, como eu coloquei na abertura, com duas ideias bem claras, bem definidas e que batem de frente uma com a outra, que é as propostas socialistas e as capitalistas, que é o que nós temos aqui, mas em várias partes do mundo as coisas estão mudando um pouco. O que seria melhor? O que a doutrina espírita nos traz de subsídio para nós nos posicionarmos? É importante isso, né? Especialmente para quem se declara espírita, obviamente. Nós temos que entender essas coisas. Então eu queria que a Andréia passasse rapidinho, nós vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos, começando pela 806. Então você lê e comenta um pouquinho, depois a gente junta todas elas, né, para fazer alguns comentários mais completos. Ok. Aqui no capítulo 9 da Lei de Igualdade, no Livro dos Espíritos, Desigualdades Sociais, pergunta 806. Diz assim: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? E a resposta é clara e objetiva, bem cirúrgica. Não, é obra do homem, não de Deus. Isso significa que a desigualdade social faz parte da evolução daquele ser que está ali passando pelas provações e ele tem o livre-arbítrio de escolher o que ele pode fazer com aquela fortuna ou com a falta dela que foi concedida ou não concedida em cada vida. Então, aquele livre-arbítrio vai fazer escolhas. Essas escolhas podem ser boas ou más escolhas. E, se forem más escolhas, terão consequências, não é verdade? Por exemplo, uma pessoa que tem grande fortuna, mas ela usa a fortuna apenas para o seu próprio bem,
né? E não ajuda a sociedade, não ajuda as pessoas que... nem a família, muitas vezes. Então, isso é uma má escolha daquele bem que foi concedido a ela. Rose, na questão 808, o Kardec perguntou aos espíritos se essas diferenças eram resultantes da capacidade das pessoas, de cada uma ter capacidades diferentes para adquirir recursos materiais maiores. E daí eles vêm dizer, tudo bem, em parte é verdade, mas cuidado com aqueles que usam meios ilícitos. Você já respondeu a própria pergunta, mas vou completar. Malvado. Pergunta e já responde o que sobra, né? O que nós temos, né, na Terra? Nós temos, até do ponto de vista espiritual, né, da realidade do plano espiritual, conforme nos relatam os espíritos, é assim: aqueles que lutam e pelos próprios méritos melhoram a sua condição, adquirem, se esforçam, estudam, trabalham, né, e realmente merecem aquilo que conquistam. Essa é a finalidade da nossa vida na Terra. Se a gente nasceu com limitações econômicas, não foi para se entregar. Foi dentro das limitações e das possibilidades para aprimorarmos e vencermos o desafio até onde nos for possível. E trabalharmos para conquistar melhores condições, porque senão a Terra não progrediria. Por outro lado, os espíritos têm razão, né? Na Terra, normalmente, o homem honesto, aquele que tem preocupações sociais, ele adquire, normalmente, menos riqueza do que o egoísta, do que o corrupto, do que aquele que não tem escrúpulos em vender produtos inferiores e em explorar a sociedade. Então, na verdade, na Terra, o mérito ainda não predomina. O mérito nos permite atingirmos um nicho de subsistência, mas a aquisição das grandes fortunas, embora muitas vezes possa decorrer um trabalho honesto de inovações e de mérito, ela é conquistada por uma parcela significativa da sociedade na exploração do semelhante ainda. Pulando um pouquinho, passando para 811, pergunta lá, agora não vou ler a resposta, porque senão eu vou levar puxão de orelha. Já levei de uma, agora vou levar da outra aqui também. Mas é a pergunta, né? Se é possível a absoluta igualdade das riquezas, que muita gente apregoa. Vejam que nós estamos contextualizando uma situação que é real hoje em nosso país e, como disse, em grande parte do mundo civilizado. E principalmente o Ocidente, né? Então, será que vale? Existe essa possibilidade de tirar de quem tem bastante e dividir com os pobres, daí todo mundo fica nivelado? O que eles dizem aí, André? Dizem que não. A resposta para essa pergunta: não. Ela não é possível. Então, não é possível a igualdade absoluta da riqueza. Por quê? Acho que a 811 complementa, né? A diversidade de faculdades e de caracteres se opõe a isso. Então, cada um está num nível de desenvolvimento. Como pode daí todo mundo ter o mesmo grau ou a mesma riqueza, né? Porque se distribuísse igual riqueza sobraria uma miserinha. Mundo, não, se distribuísse igual. Dentro de um ano, aquele que poupa, aquele que investe bem, aquele que trabalha e multiplica vai ter mais. E aquele que gasta no supérfluo, tem aquela demanda reprimida, né, para a aquisição do supérfluo, ele vai estar sem. O preguiçoso também, porque ele não trabalha, ele ficaria só esperando que viesse satisfazer as necessidades dele. Mas o modelo espiritual mesmo nosso, né, ele sugere coisas diferentes. E a 813, Rose? O que é 813, meu Deus? Porque Deus... Não, essa é 14. Há pessoas que passam privação e miséria por sua culpa. A sociedade pode ser responsável por isso? Essa pergunta é interessante. Né? Por sua culpa é mais que por sua responsabilidade até, né? Porque por sua culpa significa que ela teve uma inércia, podendo ter condições de conquistar uma condição melhor. Né? Então ela teve condições de conquistar uma condição melhor, isso é culpa, e não exerceu o seu poder de estudar, de trabalhar, de se dedicar e conquistar aquela condição melhor honestamente. Então, como é que funciona isso, né? A sociedade pode ser responsável por isso?
É como a gente perguntar, né? O filho se deu mal, os pais podem ser responsáveis por isso, aqueles que são responsáveis pelas regras que regem o coletivo, a comunidade, até certo ponto. Se é uma sociedade que ofereceu escola, acesso à saúde, né? Uma educação de bom nível nessa escola, porque não basta a criança matricular em algum lugar se ela não sabe escrever o próprio nome no 3º ano, né? Então, uma escola de bom nível, alimentação básica para as crianças, ao menos, saúde. Se é uma sociedade que ofereceu isso, ela não é responsável e nem tem culpa. Porque ela não teve um ato voluntário de descaso pelas necessidades dos seus protegidos, dos seus tutelados, de certa forma, dos seus dirigidos ou dos seus componentes. Porém, o que acontece, né? Naqueles que estão na nossa sociedade atual? Nós temos crianças perfeitamente capazes, inteligentes, que têm pouca aula, que não aprendem quase nada porque não é explicado de uma forma didática interessante. Quando elas vão concorrer com os nossos filhos que estudaram numa escola que motivou e estimulou, elas não têm a mínima condição de conquistar os mesmos postos de trabalho, a não ser aqueles que já nascem, né, com o espírito mais amadurecido e que leem e estudam por conta própria ou aceitam os incentivos. Então as parcelas não vou dizer de culpa, de responsabilidade são divididas. É culpado aquele que podia ter uma condição melhor e voluntariamente, né, se omitiu no seu esforço. Faltava aula, né, gazeteava, não prestava atenção na escola, fazia bagunça, não trabalhou, não se preparou. Agora, a sociedade que permite que esse sistema se perpetue e não oferece as condições básicas, tendo pessoas com intelectualidade, com conhecimento suficiente para proporcionar o acesso a esses recursos, ela sim é culpada, com certeza. Eu queria só fazer um acréscimo aqui da questão anterior, da 811, quando fala sobre a possibilidade de uma divisão, de uma igualdade absoluta econômica, que a 811 é desdobrada em duas. E na sequência o Kardec insiste, já falaram que não, André explicou. Mas ele diz assim, ó, há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Ou seja, é aquilo que nós falamos. Tem certas correntes de pensamento que defendem que tem que tirar sim do rico porque é burguês, porque não sei o quê, porque é capitalista, o capitalismo selvagem, não sei o quê, tem que dar para quem não tem. E os espíritos respondem o seguinte, que esses que apregoam esse tipo de coisa são sistemáticos ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo, e a Rosa explicou ali, desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que essa é a vossa chaga social, e não correi atrás de quimeras. A seguinte, Andréia, é a 813, né? Não, essa eu já respondi. Já foi? Essa já foi. Tá, então 814. 814, que tem alguma coisa relevante para nós aí. Tá, diz assim, por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Resposta, para testá-los a cada um de uma maneira diferente. Aliás, como sabeis que essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos que muitas vezes nelas sucumbem? Então, é como se fosse uma provação mesmo que aquele espírito precisa passar, né? E muitas vezes ele faz parte daquela proposta reencarnatória, ele participa e ele aceita, de certa forma, passar por aquilo. Só que quando ele encarna, está tudo na memória inconsciente, né? Ele não tem acesso às informações, então ele não lembra de nada, então ele pode sucumbir novamente àquela provação. Ele talvez não consiga passar de forma adequada. É interessante, né, André, que a gente vê que por trás das leis naturais existe, Deus é perfeito e por consequência as leis elaboradas por ele de alguma maneira que governam o universo, os universos, elas também são perfeitas. Dizem que Deus tira do próprio mal, Deus tira o bem. Então vejam,
nós não devemos nos conformar com a miséria, Perfeito. com as desigualdades. Era isso que eu ia dizer. Né? Devemos trabalhar, devemos ser solidários. É diferente do que nós estamos colocando aqui. Pela força, pela violência, por imposição de cima para baixo, tirar de quem trabalhou mais, se esforçou mais e teve merecimento ou a necessidade de passar pela prova da riqueza para amenizar. Agora, quando isso acontece, a pessoa estando numa situação ou na outra, ela deve, digamos assim, receber bem isso, enfrentar essa pacientemente, exatamente, de maneira ativa, não de maneira passiva. Posso dizer uma coisa claro, só? Depois tem a última questão já para você, pode emendar. Tá certo. Qual é a última? 815. 16? 15. Ah, tá. 816. Ah, tá. Bom, primeira coisa que nós temos que colocar aqui, né? Falamos muito em sociedade, apontando, né, um dedo para a sociedade e 4 para a gente. Né? Sociedade somos nós. Né? Eu, você, vocês, todos nós. Então, nós somos os responsáveis quando não fazemos nada. Se o Estado está falhando em diversos pontos, nós, sociedade civil, temos que nos organizar e fazer alguma coisa. Vocês sabem que eu tenho projeto com algumas dezenas de crianças há 8 anos, né? De alguma forma a gente acompanha nesses períodos, porque a escola não lhes oferece o suficiente, eles não têm comida em casa, precisam reforço escolar, precisam acompanhamento, remédio, óculos, uniforme, e isso nós podemos fazer. Pequenos grupos, podemos nos organizar, nós somos a sociedade. Se não conseguimos ainda que os nossos governantes providenciem saúde e educação suficiente, vamos nos organizar em pequenos grupos e sermos essa ação social que vai voluntariamente reunir pequenos grupos de crianças de uma região que estejam ao nosso alcance e fazer a diferença, porque a sociedade somos nós. A desigualdade é condição da nossa terra de expiação e provas, ela é condição do merecimento e da luta de cada um, mas o nosso papel perante a desigualdade é dar condições para que não progrida aquele que não quer, mas aquele que precisa e quer tem acesso ao progresso. Mas é só para a gente poder fechar a questão, a última que falta aí, a 816, ela diz o seguinte, que pergunta, né, de Kardec aos espíritos, se os ricos, né, se eles não dispõem de mais meios para ajudar. E ele diz que justamente, exatamente isso, mas são os que mais se omitem. Porque eles acabam se fechando no seu egoísmo e acabam fazendo... Geralmente o pobre é mais caridoso, é mais solidário, tirando do pouco que tem. A gente lembra do óbolo da viúva no Evangelho. Às vezes eu vejo famílias lá que recebem uma cesta básica por mês, porque as crianças estão passando fome, acaba a outra dá um último meio quilo de arroz e vai lá e socorre enquanto não chega um socorro externo. Nós não temos que... suprir as demandas de todo mundo, mas podemos selecionar 10, 20, 30, né, famílias num grupo de 6, 8, 10 pessoas e regimentar recursos, então, principalmente pela educação. Então a gente entende que não pode ser os métodos de se buscar essa aproximação, diminuir essa desigualdade, é que está se fazendo de uma maneira errada. Ao nosso ver, os processos que estão sendo propostos para a nossa sociedade é que não condizem com as leis naturais de Deus. Apenas isso para vocês pensarem um pouquinho, ok? Abraço. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a pandemia volta com força. No editorial, os últimos 2 anos da AD Paraná e os 2 próximos. Ainda, o quebra-cabeça das leis naturais e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da mediunidade de cura, que esse tipo de mediunidade faz parte da mediunidade de efeitos físicos. É um tipo de mediunidade muito interessante que merece ser estudada. Inclusive muitas pessoas que não acreditam em Deus, né? Dizem não acreditar em Deus e nem na existência dos espíritos, na influência dos espíritos, quando a medicina não alcança o seu objetivo,
essas pessoas recorrem a um médium de cura. E o interessante é que tem muitos casos de pessoas que, mesmo recorrendo ao médium de cura, acaba assim que não acreditando muito no efeito, né, que teve. E aí não toma os devidos cuidados que deveria tomar após uma sessão de cura espiritual. E aí a pessoa acaba piorando, no que faz ela voltar ao médico, e aí o médico então opta muitas vezes por uma cirurgia para ver o que está acontecendo. E quando ele abre a pessoa, ele percebe que ali houve uma cirurgia, porque ele identifica os pontos que foram realizados e o procedimento que foi realizado. Então é um tipo de mediunidade muito interessante para ser estudada. Mas o que é a mediunidade de cura? Aí nós vamos encontrar lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, item 175. Kardec diz assim: consiste no dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. O fluido magnético desempenha aí importante papel. Então, só nesse parágrafo nós temos muitas informações, mas nós vamos ter que dar uma resumida aqui. Então, curar pelo gesto, pelo olhar, né, por um simples toque, era exatamente o que Jesus fazia. E que muitos médiuns de cura fazem, às vezes pelo olhar, não precisa do bisturi, não precisa abrir a pessoa, cortar a pessoa, não precisa de nada disso. Apenas pelo olhar ele pode curar. E mais à frente ainda a respeito, né, quando Kardec fala que o fluido magnético desempenha importante papel, mais adiante ele fala a respeito dos magnetizadores, que todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem, sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Tá, mas então qual é a diferença entre o magnetizador e o médium de cura? O magnetizador, ele vai utilizar, além do fluido dele, do fluido cósmico, que ele canaliza e consegue fazer o trabalho de cura. Para isso, ele necessita conhecer até mesmo de anatomia. Já o médium de cura não, ele é apenas um instrumento. Quem trabalha através dele é um espírito. E muitas vezes esse espírito foi médico na Terra e ele vai aproveitar então aquela capacidade que aquele ser humano tem para poder realizar as curas. Então essa basicamente é a diferença. Aí nós vamos encontrar lá no livro A Gênese, também no capítulo 14, Kardec diz assim: o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte do seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então vejam só que interessante isso, e aí é onde eu digo que é um tipo de mediunidade que necessita ser estudada, e percebam o avanço da espiritualidade, né, da medicina espiritual. Eles entram no nível molecular, tiram a molécula e substituem por outra. Então, só para compreender um pouco, se nós pegarmos um microscópio e colocarmos na matéria, nós vamos observar o quê? As células. Se nós aprofundarmos um pouco mais, nós vamos observar as moléculas. Se nós aprofundarmos mais ainda, nós chegamos no átomo. Então, percebam que a medicina espiritual vai atuar no nível molecular. E o quanto avançado é isso para nós, né, para compreendermos. Nós não conseguimos ainda compreender exatamente como que funciona isso. Então, é um tipo de mediunidade que necessita ser estudada. Tem vários livros a respeito. Se você quiser se aprofundar no assunto, comece pelas obras de Kardec, tá? E se aprofunde no assunto. Muito obrigado, muita paz. Até o próximo programa. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a pandemia volta com força. No editorial, os últimos 2 anos da AD Paraná e os 2 próximos. Ainda, o quebra-cabeça das leis naturais e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! No quadro Espiritismo Responde,
recebemos o seguinte questionamento: como o Espiritismo explica a ressurreição de Jesus? O Espiritismo nos esclarece que a ressurreição de Jesus é um fenômeno espiritual, assim sendo natural e explicável, sem ser em nenhuma hipótese sobrenatural. Lembremos as próprias palavras de Jesus, escrita por Mateus no capítulo 5, versículo 17, quando diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Assim, Jesus não veio destruir a lei, derrubar ou anular as leis divinas, pois, como nós sabemos, elas são para todos. Logicamente, ninguém é absoluto em carregar esse poder, né, pelo fato de que Deus criou a lei e essas leis criadas por Deus são justas e imutáveis. E se alguém as anulasse, estaria se comparando ao mesmo grau de Deus. Todos os seres de diferentes graus evolutivos por todo o universo estão submetidos a essas leis. Portanto, quando o corpo morre, biologicamente se acabou. O que permanece é o espírito. Então, se biologicamente o corpo morre, esse corpo, que é o nosso veículo enquanto aqui estamos, não há nenhuma possibilidade do espírito voltar a se religar àquele corpo que agora é um cadáver. As aparições de Jesus, depois da sua desencarnação, foram aparições espirituais. E esses fenômenos sempre ocorreram, sempre acontecerão. E eles são explicáveis. Vejamos. O espírito, como falamos, ele não morre. O que morre é o corpo físico. Então, o espírito pode aparecer por intermédio do seu corpo fluídico, se apresentar para os encarnados, como chamamos, como dizemos, aqueles que estão aqui na Terra ainda. Então, aos olhos dos encarnados, nós enxergamos Jesus, mas estamos vendo seu corpo fluídico. Então, há vários relatos, inclusive na Bíblia, de aparições de desencarnados, né, aqueles que já foram para o plano espiritual, conversando com os encarnados, ou seja, aqueles que ainda aqui permaneceram. Não é o corpo de carne, como falamos, que ressurge, mas o espírito em seu corpo fluídico, que chamamos perispírito. E este pode guardar as aparências da última encarnação, como aconteceu com André Luiz. Já Emmanuel aparece com a aparência, como ele relata no livro Há 2000 anos, daquela época que mais marcou, que mais lhe marcou, que foi o período que ele viveu na época de Jesus. Então, meus amigos, certa vez alguém perguntou a Chico Xavier sobre o que os espíritos dizem a respeito da natureza do corpo de Jesus. E ele respondeu que Jesus é como o sol num dia de céu azul e nós somos apenas palitos de fósforos acesos à hora do meio-dia. O que é importante saber é discutir sobre os seus ensinamentos e sua vivência gloriosa. Muita paz e bem para todos.